Olá, vamos para o último exemplo de hoje? Vem lá, vamos comigo. Seguinte, questão 4. Ache uma equação vetorial do plano π que contém os pontos A, B, C. Então veja, no primeiro exemplo eu te dei um ponto, dois vetores. No segundo exemplo eu te dei um ponto e uma reta. Nesse exemplo agora eu te dei somente 3 pontos, sem vetores. Mas se você tem 3 pontos, obviamente você acaba tendo quantos vetores você quiser, inclusive 2 vetores que nós precisamos. Então observe, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desenho. E nesse desenho vamos colocar aqui os pontos A de coordenadas 0, 1, 0, o ponto B de coordenadas 1, 0 e 1, e o ponto C de coordenadas 0, 0 e 1. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos imaginar aqui que nós temos, obviamente, um vetor de A para B e chamamos de U. Temos um vetor de A para C e chamamos de V. Então, com 3 pontos, a gente consegue fazer 2 a 2 os vetores direcionais que nós precisávamos. Então, observe, o vetor U vai ser de A para B, que vai ser 1 menos 0, 1, 0 menos 1, menos 1, e 1 menos 0, 1. O vetor V, que será de A para C, será 0 menos 0, 0. Depois, 0 menos 1, menos 1. E 1 menos 0, 1. Está na cara que esses vetores aqui são o quê? Linearmente independentes. É impossível esse 0 virar 1, multiplicando por qualquer número. Então esses vetores não são paralelos. Aí cria o plano, que é a condição inicial para ser vetor direcional. O ponto que você vai escolher pode ser qualquer um dos 3. Mas como o A foi referência aqui, o A foi referência aqui, eu vou escolher o ponto A. E aí o nosso vetor, a nossa equação vetorial vai ser o ponto A, escolhido nesse momento, que é o 0, 1 e 0, mais lambda vezes o vetor U. 1 menos 1, U, mais mi vezes o vetor V. 0, menos 1 e 1. Está aí a nossa equação vetorial do plano. Legal? Ele pediu em nossa equação vetorial, é vetorial essa, não precisa fazer a paramétrica, mas é facinho de fazer, como você já viu. Legal? Olha a questão número 5. Deu uma equação vetorial do plano π que tem por equações paramétricas. Aí que é o lance. Veja, ele te deu a equação paramétrica e você quer encaixar a equação vetorial. É o contrário. Então, nós treinamos muito daqui, da vetorial para a paramétrica. Agora eu quero o contrário, da paramétrica para a vetorial. O que representa esse menos 6? Esse menos 1? Esse 4? Não seriam as coordenadas desse ponto, que seria o ponto A? Então veja, aqui nós temos como ponto A o quê? 6, menos 1 e 4. O que representa esse número que multiplica a lambda aqui, que no caso é 1 vezes lambda, 7 vezes lambda e menos 5 vezes lambda. Eles representam exatamente o vetor que multiplica o lambda. O que representa agora esse número que multiplica o menos 1, o menos 14 e o 2. Está multiplicando o mi que multiplica esse vetor aqui. Então observe que nós temos que fazer o seguinte, a gente vai reescrever isso, colocando o vetor, sei lá, mi como 1, 7 e menos 5, vetor U. O vetor V igual a menos 1, menos 14 e 2. E aí nós podemos escrever, então, que a nossa equação paramétrica, como é que vai mesmo? É um ponto, no caso, 6, menos 1 e 4, mais o lambda, que multiplica o vetor U, que vai ser 1, 7 e menos 5, mais o mi, que multiplica menos 1, menos 14 e 2. Legal? Tá aí a nosso exercício, o nosso exemplo, o penúltimo exemplo dessa sequência aí.
Legal, pessoal? Tranquilo? Acho que ficou bem clara a expressão. Tendo dúvida, por favor, escreva lá no grupo lá que eu vou te ajudar a tirar suas dúvidas, tá? E vamos lá no item 6, esboce o plano que contém as equações paramétricas. E agora vamos lá que aí deu uma... fazer desenho, né? Mas vamos fazer que a gente consegue sim. Vamos primeiro apagar esse 4 aí, eu saio da frente um pouquinho, para o vídeo aí, copia e vamos agora continuar fazendo a solução da questão 6, a última questão nossa. E ele te deu uma equação o quê? Olha lá, que equação que é aquela? Equação paramétrica, né? E vamos olhar para ela de um modo bem carinhoso para enxergar a equação vetorial, que vai ajudar muito a enxergar a expressão dela. Se nós temos que o x é igual a somente o lambda, vou escrever assim, x igual a 0 mais lambda vezes 1, lambda vezes 1 dá lambda, né? Tá vendo que não tem um mi? Então eu vou colocar mi vezes 0, olha lá. Veja que essa expressão é exatamente aquela, a gente tem que completar de maneira a ficar bem claro aí. Depois, olha o y como é que fica. Tá vendo que o y não tem nenhum número, já vai direto no mi. Então deve ser 0 mais lambda vezes 0 mais mi vezes 1, que é exatamente o y, olha lá. Agora, olha o z. O z, ele começa com um número 1, mas não tem o lambda. É porque deve ter um 0 aqui e o 0 aqui. Bom, observe que o exemplo número 5 ajuda a enxergar esse exemplo número 6. Por quê? O que representa esse 1, 0 e 1? Representa o ponto que nós temos que pertence ao plano. Então lá, na equação vetorial, isso aqui é 0, 0 e 1. Mais 1, 1, 0. 1, 1, 0. Vezes lambda. Lambda que multiplica 1, 1, 0. Mais mi, que multiplica quem? 0, 1, 0. Olhando agora, aqui é 1, 0, 0, não é? 1, 0, 0. Olhando agora para essas expressões e olhando os casos que ele pergunta, no primeiro caso, perceba que aqui seria abscissa, ordenada e cota. Então, esse cara aqui não seria o eixo x, que seria exatamente isso aqui, ó, o vetor E1. E lá o eixo ponto E2 seria o eixo y, E2, olha lá. Então nós temos que o plano, ele vai ter um vetor paralelo a este, mas a sua cota, o seu z, começa onde? Em 1, então o z está mais ou menos por aqui. Então nós temos um plano, como ele pediu para fazer, esboce o plano, e você viu que aqui a ordenada é 1, você vai fazer isso aqui. Passa pelo ponto 1 e é paralelo ao eixo, ao plano XY. Veja que aqui vai ser o vetor E1 e aqui vai ser o vetor E2. Olha lá que bonitinho, ok? A mesma coisa se faz naquele lá. Perceba que agora o E1 e E2 são esses vetores que estão lá, só que eles estão inclinados. Então nós vamos fazer, imaginar que tem um ponto 1 aqui, legal? E o plano tem que ser paralelo a quem? A esses vetores, E2 e E3, olha lá. Vou fazer inclinadinho aqui, porque esses pontos são inclinados, olha lá. Sacou? Isso que significa esboçar o plano baseado numa equação paramétrica, né? Ou uma equação vetorial. A vetorial fica bem fácil mesmo de resolver alguns exemplos, tá ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desses exemplos que nós demos aqui e vamos fazer a lista de exercícios que elas são baseadas exatamente nesses 6 exemplos. Legal? Fique com Deus e até a próxima!